Subiu para 518 o número de mortos em resultado do ciclone Idai e das cheias no centro do país. Transportadores confirmam ataques contra estrangeiros na África do Sul. Abel Xavier poderá estar de saída da Seleção Nacional de Futebol. Boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. Subiu para 518 o número de mortos em resultado do ciclone Idai que devastou a zona centro do país. Dados recentes do INGC apontam também para 1.641 pessoas feridas devido ao Idai. Se até este domingo havia registro de 501 mortos em resultado do Idai, os números avançados pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades esta segunda-feira são ainda mais assustadores. Há 518 mortos na sequência do ciclone. Significa isto que em 24 horas foram descobertas mais 17 vítimas mortais. O INGC aponta igualmente para a subida do número de feridos de 1.523 para 1.641. O ciclone matou e feriu, mas também veio deixar fome. Dos mais de 660 mil hectares de culturas que eram contabilizados como inundados até domingo, o número subiu para mais de 700 mil hectares de culturas perdidas. Enquanto isso, mantém-se o número de salas de aula destruídas, o que faz com que haja mais de 150 mil alunos afetados. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades continua no terreno a monitorar a situação, a canalizar apoio às vítimas alojadas em 155 centros de acomodação espalhados pelas províncias de Sofala, Manica, Zambésia e Tete. E para apoiar no tratamento das vítimas do ciclone, aterrou hoje na Beira o avião contendo equipamento para a instalação de 2 maternidades. O donativo é da Cruz Vermelha de Portugal e da Organização Médicos do Mundo. O donativo português é constituído por 33 toneladas de material médico cirúrgico, incluindo kits de parto, e servirá para a montagem de 2 maternidades, uma das quais no Centro de Saúde de Macurung, bairro com sérios problemas de saneamento de meio e também bastante fustigado pelo ciclone Idai. O povo português, através dos donativos, já conseguiu ter um tal montante que permite oferecer a Moçambique a reconstrução por inteiro de uma unidade nova. Estaremos aqui o tempo que for necessário para que a população se encontre, quando nós sairmos, se encontre melhor do que aquilo que encontramos quando chegamos. Outra prioridade da missão portuguesa é ajudar a controlar a propagação de doenças, particularmente a cólera, que já atingiu mais de 1000 pessoas naquela região. Ainda nos cuidados de saúde, as autoridades iniciaram ontem a purificação de água no povoado de Gruja, em Sofala. Desde que o ciclone arrasou o povoado, as comunidades estavam a consumir água imprópria. O administrativo de Gruja, localizado no distrito do Buzi, em Sofala, foi um dos mais afetados pelo ciclone Idai e inundações do rio Buzi. Infelizmente, até este domingo, as vítimas não tinham ainda apoios de diferente natureza devido à sua localização. Aqui, para além de virmos só para identificar as coordenadas para uma melhor assistência, também trouxemos conosco tanto uma equipa de especialistas do Israel, que tem uma máquina para purificar água e pequenos sistemas também de purificação de água que podem ser usados de forma manual. Nós não sabíamos em que circunstâncias havíamos de encontrar as populações e também se estavam a beber água potável, por isso entendemos que devíamos vir com eles e de fato foi muito produtivo termos cá estado com esta equipa, porque aquilo que constatamos aqui neste povoado é que não há água potável, as pessoas estão a tirar água daquele pequeno rio, porque é a única fonte de água que existe e infelizmente a água está suja. Para a comunidade de Mamonde, segundo os filhos recebidos, eu acredito que mudará muita coisa. Em termos da própria saúde, passaremos a consumir água própria, que de uma e outra maneira estaremos isento das doenças, cólera, malária e outras doenças que são provocadas pela água imprópria. Nos próximos dias, máquinas maiores que estas, igualmente manuais e com capacidade para produzirem até 400 litros de água por hora, deverão ser disponibilizados a esta população. Aquilo que nós estamos a apelar à população
é para que façam um uso racional deste material que deixamos aqui e que seja feito um uso comunitário para permitir que a água seja, portanto, consumida da forma mais saudável possível. Apelamos também às autoridades locais para darem prioridade às mulheres grávidas e às crianças, porque todas elas estão a consumir esta água que é claramente imprópria para o consumo. Isso é o que viemos fazer aqui. Vamos continuar a fazer a nossa monitoria para ver se identificamos mais locais que precisam de assistência e, sobretudo, nesta componente de água. Abriu hoje a época de pesca na Beira. Os pescadores industriais, semi-industriais e artesanais foram ao mar com muitas limitações. Os barcos de pesca ficaram danificados com a passagem do ciclone Idai. Hoje é dia de retomada de pesca, principalmente do camarão. Mas a esmagadora maioria de pescadores, quer artesanais, assim como semi-industriais, ficaram em terra a consertar seus barcos que foram danificados pelo ciclone Idai. Podes perder 2 barcos, ou depende de pessoas como quem, né? Total, mais não, mas 40, 50 foram embora, partido. Hoje foi quase 5, 7 barcos para pesca. Hoje, dia 1 de campanha, abriu, mas todos não têm barco, foi embora. Esse tipo de problema, quantos é? Aqui vão 60, 70 barcos por dia. Aqui perderam 2 barcos, esse aqui foi estragado e assim estamos arranjando. Os poucos que conseguiram ir ao mar usaram barcos de recurso e apontam danos avultados causados pelo ciclone. A pessoa queria vender vale, acabou subiu e colheu a minha canoa, foi embora até no mulado aí. Não sei como chama lá, naquele mulado. Assim está lá, bem estragado lá em cima. Não estava a pescar esse, fui recuperar para fazer mais um trabalho. Porque não era canoa de preferir isso mesmo. Só estou a trabalhar porque já não tenho outra. A tempestade causou igualmente prejuízos na indústria de pesca industrial. Para além de armazéns e oficinas estragadas, esta empresa tem metade das suas embarcações inoperacionais devido aos estragos. Neste momento aqui estão 9 barcos estão parados e a metade já saiu. Como vê, estão aí na doca, os outros estão do outro lado da margem e está-se a fazer todo o esforço para poder conseguir tirar ainda esses dias para juntar-se aos outros. Tivemos um plano de contenção que tiramos a metade da frota para o sul e a outra metade ficou aqui. Essa aqui não pôde sair porque alguns sofreram danos. Os estragos estenderam-se a esta doca que repara os navios. Está a operar a 30% da sua capacidade porque tem maquinaria danificada, o que faz com que a secagem da doca, por exemplo, que dura normalmente 3 a 4 horas, agora são necessários até 5 dias. Tivemos uma redução da nossa capacidade laboral porque tivemos um impacto muito grande nas nossas casas das bombas, que é o coração da empresa. Então, quando metemos água na doca, temos depois que tirar essa água para fora da doca. E tivemos aí 2 bombas, as principais, com problemas, que estão neste momento em reparação. Estamos a priorizar os navios que deviam ter ido à pesca, que sofreram por causa desta catástrofe, deste ciclone. Até as pequenas indústrias de produção de gelo usado pelos pescadores estão danificadas. Tivemos 4 dínamos que todas molharam. Assim chamamos a equipa do CFM para poder reparar. Puseram verniz, tentaram bobinar outras partes, assim já está pronto. Falta só eles depois da manhã para virem montar. Estes estragos poderão ter reflexo no desempenho do setor de pescas este ano, uma vez que o Banco de Sofala é um dos mais ricos em recursos marinhos, com especial destaque para o camarão. Apoios para as vítimas do ciclone e das cheias não para de chegar. Hoje os empresários entregaram 40 toneladas de arroz e óleo alimentar ao Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. O vice-presidente da Confederação das Ações Econômicas de Moçambique, Castigo Nhaman, disse que o donativo veio da OLAM e faz parte dos produtos que a CTA tem estado a coletar para aliviar o sofrimento das pessoas assoladas pelos desastres naturais na Beira. Contamos nos próximos dias fazer a entrega de mais produto porque as ofertas não pararam. Nós temos estado a trabalhar com os nossos membros todos no sentido de darem o seu contributo em apoio às vítimas do ciclone Idai. A OLAM, membro da CTA, disse que a sua fábrica na Beira também não foi poupada pelo ciclone Idai,
Por isso não podia ficar alheia aos apelos de ajuda a milhares de pessoas que neste momento não dispõem de meio de sobrevivência. Estamos a trabalhar junto com as comunidades à volta da nossa fábrica no bairro da Munhava, que é para perceber as reais necessidades muito específicas daquela comunidade, para ver como é que a Olam, de uma forma direta e com a intervenção obviamente do governo da província, pode desenhar atividades concretas de reconstrução daquele bairro. Por sua vez, o diretor de coordenação das construções do INGC, Engino Rodrigues, garantiu que haverá mais apoios aos necessitados na Beira. Este gesto vai continuar por muito mais tempo para poder fazer face ao minorar o sofrimento das populações que já foram afetadas. Quem também juntou-se ao movimento solidário foi o Conselho Cristão de Moçambique. A doação dos cristãos foi entregue hoje ao INGC. Sensibilizados com a tragédia que fustigou as províncias de Sofala, Manique e Zambésia, as igrejas representadas pelo Conselho Cristão de Moçambique angariaram donativos constituídos na sua maioria por roupas e produtos alimentares. Felicidade Xirinda, presidente do Conselho Cristão de Moçambique, explicou tratar-se do segundo lote de apoio. A primeira foi entregue na última sexta-feira. Nós tivemos uma reunião, mal aconteceram os problemas na Beira e sensibilizamos todas as igrejas para fazerem contribuições. Até demos liberdade para algumas entregarem a tantos que queriam ajudar, era no aeroporto, era DHL, para facilitar o assunto, mas para aqueles que não pudessem fazer isso, que concentrassem as coisas aqui, para podermos entregar em nome do Conselho. Para a fase pós-ciclone, os cristãos estão a trabalhar com os parceiros com vista a angariar outro tipo de donativos, como materiais de construção. O CCM não trabalha só com os crentes, trabalha também com os parceiros. E aos parceiros nós não estamos a fazer este tipo de peditório em vestuário, em alimentação. É com esses parceiros que nós vamos trabalhar, ou já começamos a trabalhar para as fases posteriores, que é material de construção, são kits, por exemplo, da cozinha, de sementes e tudo aquilo que as pessoas vão precisar para se sentirem que são gente e começarem a fazer alguma coisa para que a vida continue. A presidente do Conselho Cristão de Moçambique fez saber que o gesto está a ser seguido pelas congregações religiosas de todas as províncias. Apesar dos donativos que chegam de todos os lados, há queixas de fome nos centros de acomodação. Por isso, o secretário-geral da Frelimo exige a responsabilização de gestores que desviam produtos destinados aos afetados. Nada, não comi nada. Estamos a sentir fome. Não temos nada, nem comida, nem o que, não temos. Assim estamos a apanhar esse milho aqui, pelo menos para tentar ver o que podemos dar à criança. Queixas que são comuns nos centros de acomodação. O secretário-geral da Frelimo, que visitou este domingo o centro de acomodação de Matarara, em Dombe, diz que a questão de distribuição de comida sempre foi uma dor de cabeça. Nas funções que eu desempenhei no governo, lidei muito com realidade como esta. Eu já fui administrador de um distrito, já fui diretor provincial, já fui vice-ministro e trabalhei muito em áreas que mexem muito com este tipo de coisa. Já vivi o drama das cheias de 2000 em Gaza, já vivi o drama de cheias de 2013 em Gaza. Esta parte de comida sempre é problemática. É por essa razão que a melhor solução é nós ajudarmos as pessoas a refazer a vida, a refazer a agricultura, que é para dependerem de si mesmo. Roque Silva não descarta a possibilidade de os alimentos estarem a ser desviados. Por isso, apela a uma punição exemplar aos que se envolverem em tais esquemas. Nós não podemos tolerar desvios numa situação crítica como esta. Se a farinha é para ser dada a uma pessoa que sofre, se alguém leva para outro tipo de fins pelos quais o bem não foi oferecido, o nosso apelo é que as autoridades competentes devem tomar medidas, mas medidas severas, porque isso é falta de sentido de solidariedade, é falta de consciência humana de quem pratica isso. Portanto, o apelo é que as pessoas não se metam nisso. O outro apelo é que as entidades que
for a detectar casos de desvio, que sejam tomadas medidas severas, que sejam exemplares. O secretário-geral da Frelimo disse, por outro lado, estar satisfeito pelo facto de a população afetada estar a pedir enxadas de sementes, sinal de que pretende reativar a agricultura para sair da dependência alimentar. Na Zambésia, o governo garante que vão arrancar este ano as obras de emergência na ponte sobre o rio Licungo. A infraestrutura foi destruída durante as cheias de 2015. Por contas da destruição da plataforma, a população está a viver momentos dramáticos. Desde 2015 que esta ponte foi deitada abaixo, a população recorre a canoas para a travessia contra todo tipo de perigo. Muito sofrimento para funcionários como a população da Maganja, assim como de Namakura. A ponte, quando enche esse rio Licungo, aqui nós pagamos 50 meticais, esse rio só pequeno. Do outro lado, pagamos 150. Com certeza faz muita falta, porque já estamos a ver como já é ruína. De princípio que era uma ponte que nos beneficiava a nós todos, mas agora temos uma tristeza. Já que não esperávamos ter um rio grande, idêntico como o mar, agora já estamos mal mesmo. O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, acompanhado de empreiteiros nacionais e estrangeiros, utilizaram canoas para a travessia, por forma a se inteirarem dos danos da plataforma. E olhando pela dimensão e aquilo que seria eventualmente o volume de investimentos a serem absorvidos, sentimos que ao nosso nível tanto é extremamente difícil de gerir, daí que mesmo a população tem usado barcos locais para tanto ter acesso a Maganja da Costa, Mocubela e Pebane. João Machatini deu garantias de que ainda este ano as obras de emergência vão ter lugar para a reposição desta plataforma. Estamos a falar de uma solução alternativa que vamos encontrar para pelo menos minorar o sofrimento das populações e também dinamizar o fluxo comercial entre Maganja e outros pontos da província. Fica esta boa nova, Sr. Ministro? Sim, podemos assumir que sim. A solução alternativa terá que arrancar ainda este ano. Sim. Refira-se que a intervenção da ponte vem responder à solicitação da população que há muito clamava pela reposição do empreendimento. De volta à Beira, onde registrou-se até hoje perto de 1000 casos de cólera e pouco mais de 100 doentes estão internados no centro de tratamento daquela doença. Aumentam a cada dia os casos de cólera na cidade da Beira. Dados atualizados ao fim do dia desta segunda-feira apontam para quase 1000 casos registrados nos últimos 4 dias. Desde o dia 27 até o dia 31, registramos na cidade da Beira 959 entradas, com 870 altas e um óbito. No distrito de Nhamatanda, registramos durante este período 87 entradas, 79 altas e 0 óbitos em Nhamatanda. Esta resposta da primeira semana é uma resposta positiva, se olharmos para aquilo que é a nossa capacidade de manejo e de tratamento dos casos em cerca de 90%. Das 7 horas de ontem, dia 31, às 7 horas de hoje, dia 1, na cidade da Beira, registramos 247 entradas e 0 óbitos, e no distrito de Nhamatanda registramos 11 entradas e 0 óbitos. Comparado com o último dado das 24 horas, nota-se um ligeiro aumento de casos na cidade da Beira e uma redução de casos no distrito de Nhamatanda. O Ministério da Saúde e seus parceiros aumentaram os centros de tratamento de cólera. Temos um centro de tratamento já instalado no Centro de Saúde de Dondo e temos também o Centro de Tratamento de Doenças Diarreicas Mutua, uma das localidades no Dondo. Buse, ainda não temos informação, mas como eu disse, a nossa equipa está no terreno ainda a fazer esta monitoria diária. Quarta-feira inicia a campanha de vacinação contra a doença nos distritos afetados pelas cheias. E na quinta-feira terá início nos distritos de Dondo, Nhamatanda e Buzi. A campanha de vacinação terá a duração de 1 semana em todos os locais onde nós conduzirmos esta campanha. O nosso grupo-alvo para esta vacinação é um grupo-alvo de cerca de 884 mil pessoas.
Esta segunda-feira, a diretora regional para a África da Organização Mundial da Saúde visitou alguns hospitais severamente danificados pelo ciclone Idai na cidade da Beira e deixou garantias de apoio ao setor. Eu visitei, hoje tive a oportunidade de visitar hoje centros de acomodação, também de visitar centros de saúde e ver a magnitude do estrago, vamos dizer assim. Ver que realmente os estragos foram, tanto o efeito do ciclone foi bastante severo no sistema de saúde, mas eu estou otimista porque eu penso que com uma boa coordenação e com tudo que tem sido feito, uma boa coordenação entre os parceiros e o governo, nomeadamente com as equipas médicas também que estão assim, que serão todos capazes de conter a epidemia e trabalhar para melhorar, tanto a proteger a saúde das populações e proteger as pessoas da morte que essas doenças podem causar. Refira-se que estão na Beira missões médicas de diversos países do mundo que estão a apoiar a conter epidemias como a cólera e malária. Convido a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Jornal da Noite. O ciclone Idai afeta também o calendário eleitoral e já forçou o adiamento do arranque do recenseamento eleitoral por 15 dias. Mas a Renamo defende que o adiamento devia ser de 45 dias e apela ao Conselho de Ministros já a reconsiderar a sua decisão. Segundo o calendário eleitoral divulgado pela Comissão Nacional de Eleições, o recenseamento eleitoral devia iniciar esta segunda-feira em todo o território nacional. Em consequência do ciclone Idai, que semeou luto e originou milhares de deslocados, o Conselho de Ministros decidiu adiar o início do processo por 15 dias. O tempo é importante para uma melhor preparação. Para a Renamo, esse tempo é insuficiente e não vai permitir a participação de toda a população. Sem dúvidas, 15 dias é um tempo muito curto e irrisório para as populações reerguerem as suas vidas. Deste modo, entendemos ser salutar que o recenseamento eleitoral seja adiado por 45 dias, pelo menos. Esta forma precipitada do governo de, em tão pouco espaço de tempo, se esquecer do sofrimento, da dor, do luto que habita em muitos moçambicanos, só pode ter um objetivo: desencorajar os moçambicanos de participarem ativamente nas eleições de 15 de outubro, o que será a penalização desta região por apoiar massivamente a Renamo. A Perdiz apela ao Conselho de Ministros a reconsiderar a sua decisão para salvaguardar o exercício do direito de eleger e ser eleito de todos os moçambicanos. O Conselho de Ministros, ao amputar 30 dias à proposta mínima feita pela Comissão Nacional de Eleições, órgão que executa, supervisa, com o apoio do STAI, o recenseamento eleitoral, estará a passar certidão de incompetência a estes órgãos. Para salvaguardar o exercício do direito de eleger e ser eleito de todos os moçambicanos, e em nome da inclusão, apelamos ao Conselho de Ministros para que reconsidere a sua decisão. Manteigas também manifestou a preocupação do seu partido em relação à redução do tempo de apresentação das listas de candidaturas dos partidos políticos de 90 para 75 dias, conforme proposto em sede do Parlamento. Na economia, a confiança dos empresários interrompeu a trajetória ascendente que vinha se registrando desde setembro de 2018. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística. O setor de alojamento, restauração e similares ditou o recuo da confiança dos homens de negócios nos principais indicadores da economia moçambicana no segundo mês do corrente ano. A baixa confiança nesse setor de atividade interrompeu o perfil positivo de 7 meses consecutivos que vinha seguindo, indica o Instituto Nacional de Estatística.
justificando que a avaliação desfavorável da confiança no setor em análise deveu-se à diminuição generalizada de todos os componentes do indicador síntese do ramo, com maior destaque para o volume de negócios e a perspectiva da procura, que tiveram uma grande amplitude de queda no período em análise. Em linha com o indicador, cerca de 35% das empresas deste setor enfrentaram alguma limitação de atividade em fevereiro, o que representou um aumento de 4% de empresas com constrangimentos face ao mês anterior. Os principais fatores referidos pelos agentes económicos do setor foram a baixa procura, com 43%, a concorrência, 20%, e a falta de acesso ao crédito, 13%. Em ordem de importância, este comportamento negativo do setor de alojamento, restauração e similares, em fevereiro, interrompeu uma série de trajetória ascendente que vinha registrando desde setembro de 2018, no indicador de confiança dos empresários de vários setores. O Conselho Autárquico de Maputo iniciou hoje com a retirada de vendedores nas bermas das estradas. A medida surge 3 dias depois do atropelamento que matou 2 pessoas no Zimpeto. Bom dia! Sob o olhar atento da Polícia Municipal e da Direção do Mercado, anexo ao grossista do Zimpeto, os vendedores informais iam derrubando as suas bancas, que se encontram a 2 metros da estrada. Uma medida que não caiu bem para alguns vendedores, que dizem ter recebido o aviso para se retirar do local tardiamente. É óbvio, nós aceitamos até sair da estrada, mas até nas bancas, mexerem com as bancas, para onde é que vamos? Mas nem todos estão nessa situação. Alguns já estão a tentar reerguer as suas bancas num local indicado pelo município, mas estes se queixam da falta de clientes. Perdi espaço, estou a chegar aqui reclamar, não me dá espaço. Esse espaço também não é suficiente para todos. Então vamos fazer como? Não tem clientes, nós vamos para lá para conseguirmos apanhar o nosso pão. Os que ainda não conseguiram espaço para retomar o seu negócio contam com a solidariedade de alguns que, por milagre, as suas bancas não foram abrangidas. A minha banca mantém-se, não mexeram na minha banca. Então tivemos que se diminuir as bancas para se encaixar o nosso irmão que foram diminuir a banca. O Conselho Municipal de Maputo disse que a medida visa acabar com atos que ferem a postura urbana, contrariando todos os argumentos dos vendedores. O vereador de Proteção e Segurança garantiu que há espaço para todos os vendedores abrangidos. Existe um espaço preparado para a realização de venda informal de uma forma segura. De acordo com Manuel Zandamela, a medida será aplicada em outros mercados. A vida é uma e nós somos pelas pessoas. Então, sendo assim, é de todo o direito tomarmos aquelas medidas. Até à altura da retirada da equipa da STV, via-se um movimento, ainda que tímido, de alguns vendedores que tencionavam voltar aos locais de onde foram retirados. Transportadores que fazem as rotas Moçambique-África do Sul e vice-versa confirmam a existência de ataques contra estrangeiros naquele país. Durban é um dos principais locais onde estrangeiros têm sofrido ataques xenófobos, dizem transportadores que fazem carreiras para aquela cidade sul-africana. Os que mais têm sofrido são moçambicanos, zimbabueanos e malauianos. Cidadãos de outras regiões de África também são o alvo dos atacantes. Segundo este transportador, há relatos de mortes. A xenofobia em Durban. Nós, os motoristas, sempre fazemos com que a informação circule quando há violência nos locais onde vamos, para nos precavermos. Há estrangeiros que estão a ser mortos lá na África do Sul. Há grupos que andam a catanar estrangeiros lá. Os ataques são cometidos por nativos que justificam as barbaridades, supostamente pelo facto dos estrangeiros oriundos de países vizinhos ocuparem postos de trabalho que por direito lhes pertencem, afirma este motorista. Eu vou a Durban, mas só que ouviu mesmo de certeza o rumor de que
os estrangeiros estão a levar serviço do sul-africano. Até aqui ainda não há registro de nenhum moçambicano morto na nova onda de ataques contra estrangeiros na África do Sul. Em Nhambane, o governo provincial responsabiliza a tripulação da embarcação que em fevereiro naufragou, causando a morte de 7 pessoas. O inquérito apurou que houve negligência por parte dos tripulantes do barco. Foi um incidente que até o momento continua a causar pânico nas pessoas que diariamente atravessam as baías de Inhambane e Machixe, respectivamente, devido ao trágico naufrágio de fevereiro último. Feito o inquérito para apurar as reais causas, o mesmo concluiu que houve negligência por parte da tripulação, daí a responsabilização pelo sucedido. A responsabilidade, portanto, recai à tripulação, porque concluiu-se que houve negligência, por um lado, então isso tem que ser encaminhado às entidades competentes para que sejam apuradas, portanto, responsabilidades. As pessoas fizeram-se ao barco, nem sequer tinham posto colete. E não só, também a tripulação pôs a trabalhar o motor quando já os passageiros estavam no barco. E o pior ainda é de que a equipa de tripulação, quando puseram o motor a trabalhar, houve aquele incidente de curto-circuito e foi o próprio Arraiz que desapareceu. E isso criou pânico e as pessoas acabaram concentrando-se num lado, desequilibraram e deu-se naquela situação que nós todos acompanhamos. Fora a responsabilização da tripulação, várias outras medidas estão sendo tomadas pelo governo provincial contra a embarcação acidentada e as demais em circulação. Primeiro, aquele barco não vai funcionar neste momento, antes que se crie condições próprias para poderem funcionar. Os passageiros vão se concentrar fora, portanto, do barco, até o número que se justifica para poderem cobrir a lotação, e em seguida, então, vão se dirigir ao barco quando já o barco está com o motor a funcionar e, consequentemente, também todos os passageiros serão obrigados a pôr os coletes antes de se fazerem ao barco. Salientar que já contabiliza o segundo acidente do género e no mesmo local, sendo que o primeiro naufrágio ocorrido em 2016 matou 4 pessoas. Na Zambésia, as autoridades já apreenderam 840 kg de pescado. As apreensões envolvem muitas empresas chinesas. Os casos de pesca desenfreada do caranguejo do Mangal e camarão de superfície na província da Zambésia estão a preocupar o governo provincial. O diretor provincial do Mar, Águas Interiores e Pescas, Júlio Bastos, indicou que o governo está a acionar todas as suas forças para bloquear aquela situação. Para o camarão do Banco de Sofala e do caranguejo do Mangal, importantes recursos para a economia nacional, daí a nossa permanente preocupação com o seu estado de exploração. A vossa presença enfatiza a importância que esta pescaria representa no geral. É um bem para todos. O vice-ministro do Pelouro, Henriques Bonches, que esteve a orientar as cerimônias de abertura oficial da campanha de pescas referente ao ano de 2019, esta segunda-feira na Zambésia, chamou a atenção para o cumprimento da legalização pescatória para o bem da economia nacional. Sabemos que alguns pescadores não gostam dessa medida. Aqueles são aqueles que não querem ver o setor de pesca desenvolver, aqueles que fogem o fisco ao Estado, mas nós como Estado, nós como governo, temos essa missão de preservar os recursos, porque esses recursos devem servir só não para nós, também para os nossos filhos, netos, bisnetos, para a sociedade vindoura. Corrida de canoa de tronco escavado marcou hoje a cerimônia oficial da abertura da campanha de pesca referente ao ano de 2019. Na cidade de Pemba, a população exige o encerramento da lixeira municipal por estar a pôr em risco a saúde pública. Os munícipes de Pemba exigem a transferência imediata da lixeira municipal, supostamente devido à poluição ambiental e o perigo que representa para a população. Sempre nós pedimos ao governo para que o governo retirasse isto aqui, que se chama lixeira. Lixeira deve ser lá
não pode ser na própria cidade. Esta aqui é a cidade, isso aqui. Se as pessoas não querem tirar, nós também estamos cansados com isso aqui. Nessa cidade de Pemba já não há consideração, porque se houvesse uma consideração aqui a partir do município, o governo e a direção provincial da saúde já teriam cancelado isso aqui. Vem deitar lixo aqui, caro do hospital. Nossos filhos vêm aqui apanhar aquelas mangueiras mesmo, cheias de sangue, luvas cheias de sangue, vem apanhar aqui mesmo, aqui começam a fazer bola aí. Então quando chega aqui, não querem queimar, só deitam aqui mesmo, aqui. Todos algodões, não sei o que, até tripas apanha aqui mesmo aqui. Por isso estamos a pedir ao governo que isso tem que retirar dentro dessa semana mesmo. A situação é crítica e a preocupação dos munícipes é considerada legítima, mas o presidente do Conselho Autárquico de Pemba promete o encerramento da lixeira antes do 17 de maio próximo, data que completa os 100 dias da sua governação. E dentro de 100 dias nós vamos mudar o local atual da lixeira para um outro ponto. Estamos a preparar essas mudanças, vão acontecer. No momento próprio, órgãos de informação terão conhecimento o encerramento desta e o começo de outra lixeira. Além de estar localizada no centro da cidade e pôr em risco a vida das pessoas, especialmente crianças, a lixeira municipal de Pemba já não tem espaço para mais lixo. Convido a um breve intervalo, mas antes a previsão de estado do tempo para amanhã. Na zona sul do país, prevê-se máxima para Maputo, 29 e 19 de mínima, Xai-Xai, 28 de máxima, 19 de mínima, Inhambane, 31 de máxima, 23 de mínima. Na zona centro do país, prevê-se máxima Beira, 30, 22 de mínima, Quelimane, 30 de máxima, 22 de mínima, Chimoio, 27 de máxima, 16 de mínima, Tete, 34 de máxima, 22 de mínima. Por fim, a zona norte do país, Nampula, 28 de máxima, 20 de mínima, Pemba, 31 de máxima, 23 de mínima, Lixinga, 26 de máxima, 14 de mínima. Seguimos com o último bloco do Jornal da Noite. Papa Francisco critica a construção de muros como parte da solução da crise migratória no mundo. A crítica vai para a administração Trump, que pretende encerrar fronteiras com o México. Em visita a Marrocos, o Supremo Líder da Igreja Católica abordou vários assuntos que constituem uma preocupação no mundo. Em especial, falou da crise de migração, um problema enfrentado por vários países e que ainda não tem uma solução. Embora não tenha avançado com uma solução, Papa Francisco não deixou de criticar algumas soluções avançadas pelos líderes mundiais. O Sumo Pontífice disse que aquele que quiser evitar a entrada dos migrantes por meio de construção de muros vai acabar por se tornar prisioneiro da sua própria cerca. Estes pronunciamentos foram vistos como uma condenação à decisão do presidente norte-americano Donald Trump, que decidiu declarar emergência nacional para angariar fundos e construir o mais prometido muro na fronteira com o México. Papa apela aos líderes a apostar em soluções mais humanas. O presidente argelino Abdelaziz Bouteflika poderá apresentar a sua demissão ainda esta semana. A informação é avançada por duas televisões argelinas. De acordo com as televisões El Bilad TV e Enahar, o presidente da Argélia, Abdelaziz Bouteflika, vai deixar o poder ainda esta semana. A Enahar TV é mais específica, reportando que a demissão de Bouteflika vai acontecer esta terça-feira. Entretanto, ainda não se tem nenhuma confirmação das autoridades governamentais. O certo é que, no domingo, Bouteflika remodelou seu governo, tendo nomeado o antigo ministro do Interior como primeiro-ministro. O chefe do Estado-Maior do Exército, Ahmed Salah, que pede a resignação de Bouteflika, mantém-se como vice-ministro da Defesa.
O Tribunal Constitucional ainda não se manifestou sobre a condição de Bouteflika continuar no poder. Entretanto, milhares de argelinos continuam com protestos nas ruas, exigindo que o presidente de 80 anos de idade renuncie de maneira imediata ao poder. O partido do presidente da Turquia perdeu a capital do país para a oposição nas eleições autárquicas. O partido de Recep Erdogan corre o risco de perder Istambul, a maior cidade do país. Um choque para o presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Após quase 20 anos de controle de Ankara, capital da Turquia, por parte do partido no poder, a cidade foi, desta vez, conquistada pela oposição CHP. E fora da capital, parece que o partido de Erdogan vai também perder Istambul, a quarta maior cidade do mundo, para a oposição nas eleições autárquicas que o presidente turco considerou um teste de sobrevivência da Turquia. O partido no poder tem 3 dias para contestar os resultados, embora Erdogan pareça já aceitar a derrota. A taxa de influência foi de cerca de 85%. O processo eleitoral foi considerado transparente. Entretanto, 2 membros da oposição que controlavam a votação foram mortos a tiro. Erdogan repreendeu este ato. Para a derrota do partido do presidente turco, poderá ter pesado a crise econômica e o aumento de desemprego após uma crise diplomática com Estados Unidos. Abel Xavier falhou o objetivo para o qual renovou em 2017 o contrato com a Federação Moçambicana de Futebol. O objetivo passava por qualificar os Mambas para o CAN 2019. Nos 3 anos em que esteve à frente dos Mambas, Xavier alcançou 10 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. Chegou ao país em janeiro de 2016. Quando os Mambas ainda disputavam a fase de qualificação ao CAN 2017 para ocupar o lugar de João Chissano. Encontrou os Mambas na última posição, sem nenhum ponto, num grupo liderado pelo Ghana, e estreou-se com uma derrota diante dos ganeses por 3-1 em Accra. Terminou a fase de qualificação ao CAN 2017 na segunda posição com 7 pontos, depois de ter ganho o Ruanda e as Maurícias e empatado com o Ghana. Depois disso, seguiram-se mais jogos, entre particulares, do torneio regional da COSAFA e da fase de qualificação ao CHAN 2018 e CAN 2019. 2 provas que não conseguiu a qualificação à fase final. Ao todo, Abel Xavier, no comando dos Mambas, disputou 27 jogos, equivalente a 81 pontos em disputa. No percurso, alcançou 10 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. Dos 81 pontos que disputou, Abel Xavier conseguiu apenas 36. No seu reinado, os Mambas marcaram 30 golos e sofreram 34. Durante o período de permanência nos Mambas, os maiores destaques do luso moçambicano foram os seguintes. Pela positiva, as 2 vitórias alcançadas diante da Zâmbia na fase de qualificação ao CAN 2019. Ambos pelo mesmo resultado de 1-0 em Ndola e em Maputo. As vitórias diante da Angola e Cabo Verde, em todos os particulares realizados em Maputo e Lisboa, respectivamente. Pela negativa, a eliminação do CHAN 2018 diante do Madagascar, depois do empate a 2 golos em Antananarivo e derrota em Maputo por 2 bolas sem resposta. A eliminação do CAN 2019 por conta das 2 derrotas diante da Namíbia em Maputo e em Windhoek. Os desaires no torneio da COSAFA, onde os Mambas não passaram da primeira fase em 2017 e 2018, respectivamente. O próximo jogo dos Mambas está marcado para julho próximo, referente à eliminatória ao CHAN 2020, diante da Madagascar. O percurso de Abel Xavier nos Mamba coloca ponto final ao Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Cruzamos em antena daqui a pouco, no Noite Informativa. Boa noite.